Muito bem, meus amigos, de volta aqui ao canal Resenferência, sou o professor Marcelo, etc, etc. Curta o vídeo, apoia a gente lá no Apoia-se, vamos que vamos. Comentando então Metafísica de Giovanni Reale, o tomo 3, que são os comentários propriamente ditos. Quando eu falo Metafísica de Giovanni Reale, claro que eu falo da Metafísica de Aristóteles, comentada por Giovanni Reale, ok? Artigo 2º, não é? Do livro 1 da Metafísica. Deixa eu pegar meus grifos aqui, vamos que vamos. Sumário e comentário então do artigo 2, olha só o que diz Giovanni Reale, e tudo em complemento, é claro, aos comentários do próprio Tomás de Aquino, que eu acabei de postar, e sem prejuízo dos comentários que eu mesmo já fiz ao texto seco, digamos assim, do Aristóteles, que também está nessa playlist, tá? Então, para quem está chegando agora e não entende a dinâmica, vai ficar um pouco confuso, mas para quem já assiste vai ficar claro. Então vamos lá. Estabelecido que a sapiência, né, o Giovanni Reale usa muito essa palavra na sua tradução, né, ao invés de ciência ele coloca sapiência. Mas estabelecido então que a sapiência, na verdade ao invés de sabedoria ele coloca sapiência. Voltando, estabelecida que a sabedoria ou sapiência é ciência de certas causas e de certos princípios, Aristóteles quer agora precisar quais são essas causas e esses princípios e conclui que estes são as causas e os princípios primeiros ou supremos. O sapiente, letra A, deve conhecer em certo sentido tudo, e conhece tudo quem conhece o universal. Letra B, deve conhecer as coisas difíceis e são justamente os universais. Ou melhor, e assim são justamente os universais. Lembra aquela parte que eu falei, né? Não basta o sentido que todos têm, então do ponto de vista gnoseológico, todos têm uma capacidade intelectiva, evidentemente. No entanto, só o sábio consegue ordenar esses sentidos para formar a maior sapiência, que é a filosofia. Letra C, terceiro, deve possuir conhecimentos exatos, e exato é, sobretudo, conhecimento dos primeiros princípios. Letra D, deve saber ensinar, e mais do que todos, sabe ensinar quem conhece as causas. Letra E, número 5, deve possuir aquela ciência que se busca por ela mesma e não pelos seus efeitos práticos. E essa ciência é a dos princípios, é a dos primeiros princípios. E letra F, por fim, deve, enfim, possuir a ciência que é superior a todas, e essa ciência é a ciência do fim, a qual, ou melhor, o qual é uma causa primeira. Certo? Aí o Giovanni Reale, eu fiz uma anotação aqui do Michel Villet, que seria importante num trecho. É que agora eu não vou conseguir fazer essa linkagem, essa ligação. Linkagem? Nem sei se existe essa palavra, enfim. Eu acho que eu sei já do que se trata. Eu volto ao final do vídeo se eu lembrar, de fato, o que é. Vamos lá. Note-se particularmente o fato de que o termo universal não tem o significado de universal abstrato. Os princípios, isso é importante, tá? Na obra do Aristóteles, ó. Vou ler mais uma vez porque isso é muito importante. Note-se particularmente o fato de que o termo universal não tem o significado, né, de universal abstrato. Os princípios e as causas primeiras de que Aristóteles fala passim nesse livro, né, aqui e ali, não são meras abstrações mentais, tá? Às vezes a gente lendo, a gente pensa nisso, mas o sentido não é propriamente esse. Eles indicam os fundamentos, as condições, as razões metafísicas de todas as coisas, e são ditos universais, antes universais supremos, justamente enquanto explicam todas as coisas. Portanto, as causas primeiras são universais, porque causas de todas as coisas. Então não é só um nível maior de abstração, tá? O exemplo é claro. A matemática, exemplo dado pelo próprio Aristóteles, tem a ver com os números e com os princípios do número. A geometria acrescenta a estes o princípio da extensão. É o que diz Bonitz. Uma ciência é considerada tanto mais sapiência quanto mais é capaz de ensinar. Então, quanto maior o nível quanto maior o objeto da ciência, mais abrangente ela é, melhor ela é, no sentido de mais sapiente, não é? Mas uma ciência é tanto mais capaz de ensinar quanto mais indaga as causas. Então é um nível maior mesmo, para não usar o palavreado equivocado, mas é um nível maior de abstração, tá? Embora Giovanni Reale avise, olha, cuidado porque o fato de que o termo universal não tem cuidado para notar que o fato, ou melhor, cuidado para se atentar ao fato, agora sim, hoje está confuso, hein?
para se atentar ao fato de que o termo universal não tem o significado de universal abstrato. Os princípios e as causas primeiras de que Aristóteles fala nesse livro não são meras abstrações mentais. Indicam os fundamentos, condições, razões metafísicas de todas as coisas. São ditos universais, anti-universais, supremos, justamente enquanto explicam todas as coisas. Tá? Agora sim, então não quer dizer nível de abstração. Tá? Eu sei que eu usei isso, mas não seria de todo correto. Portanto, né, a sapiência é a ciência das causas supremas. Desejável por si é a ciência que é tal em máximo grau. Ora, essa ciência só pode ser a ciência do que é em máximo grau cognoscível, mas em máximo grau cognoscíveis são justamente os primeiros princípios. Muito bem, então aqui um problema não, né? Uma saída gnoseológica aristotélica. Deixa eu só ver qual é a ligação que eu encontrei aqui do Giovanni Reale com o Michel Villey, ou Villey, né? Alguns falam Villey, outros falam Villey. Michel Villey. Ele fala aqui de uma questão metafísica divina. Ah, já sei o que é. Olha só, eu vou ler o Giovanni Reale e depois vou pegar a parte do Villey que se liga. Vou gastar um tempinho procurando, pode ser? Vamos lá, pula o vídeo aí. Olha só, o Giovanni Reale fala, a segunda parte do capítulo que a gente está estudando hoje reafirma a pura teoreticidade, já incluída no ponto E, que seria... O ponto E é aquele 1. Deve possuir, né, esta sapiência, aquela ciência que se busca por ela mesma e não pelos seus próprios efeitos práticos. Voltando. E o caráter divino da Sofia. Ela é buscada por puro amor ao saber e não por alguma utilidade prática. Então ela é esvaziada de sentido utilitário, por assim dizer. Porque, número 1, é o tipo de ciência que Deus possui e porque, número 2, tem o próprio Deus como objeto. Todos com efeito consideram que Deus seja a causa e princípio primeiro e que, portanto, a ciência que trata das causas e dos princípios trate de Deus. Mais tarde, isso repercutiu, como se sabe, na obra de Tomás de Aquino. E aqui, olha, o Villey, ele fala uma coisa interessante. Deixa eu só achar, vou gastar um tempinho para achar, mas eu sei onde está grifado, se eu bater o olho. Pera lá. Quer ver? Agora eu vou ter que achar, que senão o vídeo vai ficar horrível. Achei. Aqui, ó. Eu vou ler um trecho que vai se conectar aqui. Tomás de Aquino visava ao real. Tensionava conhecer, como todos nós, um mundo tal qual é, que apresenta o inconveniente de não se reduzir a formas. Mais tarde, escotistas e nominalistas lançarão a tese de que aos homens seria acessível o conhecimento do individual. E daí provavelmente saiu uma nova espécie de ciência, novas ciências positivas e experimentais, supostamente deduzidas dos fatos que durante muito tempo os cientistas modernos, eles estão em vias de se recobrar dessa ilusão, acreditaram ser capazes de apreender sem intermediários com perfeita clareza. E aí diz o Villey no que eu acho que se conecta aqui ao comentário do Giovanni Reale. Nem Aristóteles nem Tomás de Aquino ostentavam tais pretensões. Enquanto Deus compreende o individual, ao ser humano são inteligíveis apenas os universais, ser, bem, virtude, natureza humana, etc., latentes nas coisas concretas. Nesse indivíduo, fulano ou ciclano, né, Pedro ou Paulo, estamos aptos a compreender somente os caracteres genéricos que entram em sua composição. Só apreendemos os fatos singulares através e sob a dependência desses conceitos universais. O espírito humano não poderia atingir a inteligência completa das realidades deste mundo, porque elas diferem infinitamente no espaço e no tempo. Daí ele cita aqui, olha, mais um trecho da metafísica comentado pelo Aristóteles. Um trecho da metafísica do Aristóteles comentada pelo Tomás, pois tudo o que tem a matéria está sujeito ao movimento e à variação, e sobre todas as coisas nunca pode haver certeza. O que se procura nelas não é o permanente nem o necessário. Essa natureza em que vivemos, cujo espetáculo é oferecido como algo mutável e cheio de coisas singulares e contingentes, escapa ao controle total da ciência. Circa quae non habetur certa sententia hominum, não será de conhecimento indubitável, por conseguinte científico, em moral, direito e política.
Muito bem, um comentário rápido, né? A pretensão aqui não é ficar resenhando, é só ter uma espécie de audiobook pessoal e quem se interessar ouve junto. Até mais, tchau, tchau.